Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da IAS. Bem-vindos, Marcelo e Luessa. Hoje a gente vai falar de um assunto que nos chamou a atenção, é um assunto que está em alta. Recentemente a IAS Construtora teve um evento em São Paulo, onde a gente voltou com a cabeça cheia de ideias, dúvidas. Então eu trouxe dois especialistas nesse assunto para apresentar para a gente. Mas o que a gente está falando? Sobre tokenização imobiliária. Eu hoje estou aqui com a Luessa. Seja bem-vinda, Luessa. Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade, para poder trazer esse assunto tão inovador que é a tokenização imobiliária. E, de fato, o nosso objetivo hoje com o podcast é trazer conhecimento para quem está nos assistindo, para quem ainda nunca ouviu falar sobre tokenização ou já ouviu falar e tem dúvidas. Então, realmente, nosso objetivo aqui, meu e do Marcelo, é trazer conhecimento para quem está nos assistindo. Agora, se o Marcelo puder, se apresentar aí para quem está em casa nos assistindo, qual é a profissão? Obrigado também, Camila, pelo espaço, Eu acho que é muito importante a gente entender que a tokenização imobiliária já é fato, já acontece há bastante tempo. E hoje você abrir espaço aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, edifica muito esse assunto. E também nesse formato, que é um formato de conseguir entregar conhecimento para as pessoas, que é o mais importante, Eu e a Luessa, nós nos posicionamos como especialistas em tokenização imobiliária, que já estamos dentro desse assunto há um certo tempo, mas temos muito para aprender também. Complementando a pergunta que fizesse, falando sobre a minha profissão, comecei na área de sistemas de informação, trabalhei com TI há muitos anos atrás, depois formação em economia, na qual acabei não desenvolvendo esse trabalho, e aí depois fui para a área de administração. Em um determinado momento da vida, depois de ter passado quase 9 anos desenvolvendo startups aqui em Santa Catarina, expandido pelo resto do Brasil, eu acabei indo para a área securitária. Hoje eu tenho uma corretora de seguros especializada em vida e previdência, e a gente também atende ramos elementares. Mas economia, administração e sistemas, tudo sempre teve dentro da veia, desse sentimento de desenvolvimento, inovação e tudo mais. E a tokenização imobiliária, ela me chamou muita atenção por conta de ser mais um instrumento disruptivo de mercado. Como eu trabalhei esses anos todos em startup, e esse é um movimento que me traz muita, muito entusiasmo, Então acho que basicamente é isso, e que bom que a gente está aqui hoje pode falar sobre isso. A Luessa também veio aqui representar a parte jurídica. Isso, então eu vou contar uma novidade para vocês. Eu sou a nova consultora jurídica aqui da IAS, agradeço o Roger e a Camila pelo convite. Advogo há 16 anos já, na área empresarial, também na parte imobiliária, assim como o Marcelo, sou uma apaixonada por tecnologia, sempre estive ligada a essa área. E assim que eu e o Marcelo escutamos falar de tokenização, a gente parou, a gente foi estudar, a gente foi pesquisar, e realmente é um assunto disruptivo, novo, que tem muitas dúvidas ainda. Então, apesar de a gente dizer especialista, ninguém é especialista, porque é um mercado totalmente novo, ainda tem muita coisa para acontecer, mas realmente o que nos move é isso, é trazer conhecimento para as pessoas. Esse assunto realmente tem muito a agregar na parte do mercado imobiliário. Fazendo que acabasse de falar, que foi um evento muito marcante, que vocês participaram lá em São Paulo, nós participamos também, e foi o terceiro Blockchain Summit, Então, assim, não era o primeiro evento, já está na terceira edição. Já está na terceira edição. Então, assim, nós que estamos acompanhando esse mercado e tudo que está acontecendo, chegar num auditório com a estrutura do Cubo, que recebe lá tranquilamente 500 pessoas, e no dia em especial ter mais 1.000 pessoas conectadas, se aprimorando nesse assunto, para nós é uma grata surpresa, assim, é muito satisfatório. Porque há anos atrás, quando você cruzava alguém que entendesse de tecnologia ou até mesmo trabalhasse na área de construção civil e você falasse sobre esse assunto, ninguém sabia dizer nem... Nós, como construtora, apesar de a gente ser uma construtora nova, a gente tem na veia construção, O Roger cresceu aí dentro da construtora, mas a gente vem com esse olhar novo, esse olhar de inovação. E aí, como vocês apresentaram, a gente esteve presente no evento e a gente viu o que está acontecendo, A IAS hoje não vende tokenização, mas a gente trouxe esse assunto porque em breve esse assunto vai chegar, Eu acho que já está chegando, e aí a gente trouxe isso para que vocês também possam entender, assim como a gente trouxe dúvidas do evento, a gente trouxe os dois especialistas que estão aqui na região sul
para poder explicar para a gente como funciona a tokenização. Então, nada mais justo que a gente começar com a pergunta: o que é tokenização? A pergunta de milhões, né? Esse é um assunto muito denso, né? Até vou pedir licença para a Luísa, eu vou deixar ela explicar. Mas por se tratar de um assunto absolutamente denso, a gente vai tentar aqui trazer de forma mais, como é que eu posso dizer, mais simplificada, sim, né? Exatamente, sem adentrar muito, porque é tecnologia, então envolve blockchain, criptomoedas, tem muita gente que faz confusão. Então a ideia hoje realmente é a gente trazer de uma forma leve, de uma forma sucinta, para quem está nos assistindo consiga entender. Assim como a gente teve a dificuldade no começo, hoje a gente tem um canal, né, uma oportunidade de voz, justamente trazer isso de uma forma leve. Né? Porque às vezes tem pessoas que não sabem nem o que é uma blockchain. Então não adianta a gente ficar aqui explicando tudo. Então a ideia é realmente a gente trazer esse assunto assim, leve, prático, né? Então já aproveitando, respondendo a tua pergunta, a tokenização nada mais é do que uma possibilidade, né, de transformar o imóvel, digitalizar esse imóvel em frações, justamente para que transforme ele em tokens negociáveis através da plataforma blockchain, né, que é uma tecnologia que traz todo o lastro daquele token. Então, realmente, e é bom a gente também explicar para quem está nos assistindo, que o token ele vai trazer, né, um vínculo jurídico entre o imóvel, né, e realmente a rede blockchain vai trazer essa rastreabilidade. Peraí, pessoal, muita informação para mim também. Então, vamos lá. A blockchain, falando no sentido geral, o que significaria? Vamos lá, Marcelo, vai tu. Vamos lá, eu tenho um sistema, basicamente vou tentar fazer uma analogia aqui para simplificar um pouco mais. Hoje você tem um imóvel e esse imóvel tem uma matrícula registrada em cartório. Então, esse imóvel ele está 100% amparado pelo Código Civil. Sim. Porque temos uma matrícula registrada em cartório. Sim. Né? O que seria a blockchain? É uma estrutura, no caso, algumas empresas utilizam Ethereum, né? Onde você vai permutar um token que é um ativo digital, né? E essa permuta vai ser feita através de ou uma alienação fiduciária ou uma permuta mesmo na matrícula do imóvel. Sim. Então você vai criar um registro dentro de uma plataforma digital onde vai ter uma relação, um código alfanumérico que vai acontecer o quê? Você vai ter a proteção, porque é um sistema... Então a blockchain é algo digital. É um sistema descentralizado, né? Onde a informação ela te dá muito mais segurança, só que esse código ele não se repete. Então você teoricamente teria uma matrícula digital do imóvel. Entendi. Dentro de um ambiente digital. E o token, vamos pensar numa caixa. Né? O token é uma caixa, você coloca o que você quiser ali dentro. E na tokenização imobiliária é como se você colocasse as obrigações do imóvel dentro dessa caixa. Né? Então, só que precisa tanto da tecnologia, do token, mas também do blockchain para ter o rastreio. Então não é você colocar o seu dinheiro dentro de uma caixa que não existe. Não é simples assim tokenizar, né? A gente vai ter todo... Eu sou corretora de imóveis. Quando eu quero agenciar um imóvel, eu vou pesquisar matrícula, certidão negativa, imposto, todas essas certidões. Para mim, emitir um token de um imóvel, eu tenho que trazer. Com certeza, você não vai tirar essa parte tradicional. Né? Muita gente imagina que a tokenização não vai precisar mais tirar a matrícula. Não, você vai continuar fazendo esse processo, só que ela vai te trazer o quê? Muito mais agilidade. Então, claro, a partir do momento que você vai tokenizar um imóvel, você vai ter que tirar as certidões, você vai ter que verificar. Por quê? Muita gente fala, a tokenização é insegura. Bom, qualquer negócio pode ter insegurança jurídica, né? Só que para isso você precisa realmente verificar quem está tokenizando aquele imóvel, quem é a empresa, se tem segurança, se tem lastros, se tem governança, justamente para que você tenha certeza que aquele processo de tokenização ele é seguro juridicamente. Então, para a gente, né, dar uma sequência de raciocínio, já que um assunto é um assunto novo, eu trouxe um podcast dividido em blocos, hoje eu trouxe até uma colinha, porque realmente é um assunto que eu acho que a gente tem que falar, né, corretamente. Como a gente também falou, a gente não é especialista, a gente ainda não vende tokenização, a construtora, mas a gente veio, né, querendo trazer essas informações, então eu trouxe mastigadinho aqui pra gente fluir nossa conversa. Então a tokenização eu já entendi que ela é um
um objeto digital onde eu crio um código e aí eu coloco o produto dentro. No caso, a gente está falando sobre imóveis, imobiliário. Sim, eu posso fazer um complemento que pode facilitar ainda a mais as pessoas que vão assistir sobre, de fato, a importância e a questão de segurança, né? Se você for parar para pensar e observar nos últimos 30 anos aí, vamos botar 25 anos, né? A internet ela se desenvolveu de forma mais efetiva ali a partir dos anos 2000 e assim ela seguiu de uma forma muito expansiva, né? A gente tem 3 níveis de web, né? Web 1 e Web 2 e agora o Web 3, que é a web onde tem inteligência das coisas. A gente tem também IA, que o pessoal busca se desenvolver nessa área e tem crescido absolutamente muito rápido, né? E a gente também tem a estrutura de blockchain. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente fala de imóvel, a gente está no mercado absolutamente tradicional, né? E há muitos anos atrás, diversas outras empresas se desenvolveram na parte tecnológica e acabaram utilizando um instrumento de internet para, de fato, digitalizar. O próprio Pix. Isso. O Pix é um desses meios, né? De objetos também. O que aconteceu com os imóveis? Hoje você tem uma economia, tipo, o que tem de fato valor no mercado, que está no nosso imposto de renda, não está digitalizado. Você tem hoje uma estrutura que é o listing, né? Que é o que? Você tem interesse em adquirir um imóvel. Então você hoje vai lá, vai fazer uma pesquisa, vai descobrir quem é o corretor correspondente desse imóvel, a imobiliária, vai acessar, vai ver se gosta do imóvel, daí tem todo o processo de diligência do imóvel para ver se está tudo certo. Só que a transação em si, ela não acontece nesse meio. Sim. Então a tokenização ela não é um instrumento para esconder um ativo ou blindar o ativo ou talvez fazer uma especulação imobiliária. Eu tenho um apartamento que vale 1 milhão e eu vou vender 10 cotas de 110 mil. Não é nada disso. É um instrumento que serve para gerar 3 pontos que são principais: agilidade, flexibilidade e também o acesso. Por quê? Você acabou de falar pra gente que você trabalha aqui, né? E você é corretora de imóveis. Sim. Eu entendo que hoje uma grande dor do corretor de imóveis é você ter uma certa... Como é que eu posso te dizer? Você vai lá e faz a venda de um imóvel. O imóvel custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Mas para fazer a venda de um outro imóvel a curto prazo, às vezes não é tão fácil. Não, a pessoa que compra um imóvel, recentemente, né, a gente fala fidelização de cliente. Eu vendi para um cliente, mas ano passado ele ainda vai ter, né, prestações. Então, assim, a gente sempre tem que estar em busca de novos clientes. Muitas pessoas vão passar a vida e vão comprar 1, 2 imóveis, né? E a gente tem que pensar também que com a idade da população, a configuração está sendo alterada, né? A geração nova, ela já não quer adquirir imóveis, às vezes ela quer alugar, então ela quer ter essa disponibilidade. Flexibilidade. E com a tokenização você consegue. Eu consigo comprar o imóvel aqui, em Florianópolis, e trocar por um de São Paulo num clique. Essa é a vantagem, coisa que você demoraria muito tempo, né? Então ela vem para atender um mercado que está restrito. Muitas pessoas não têm acesso ou não têm o dinheiro inteiro para dar uma entrada num apartamento. Vamos lá, quando eu falo de tokenização, então eu falo de uma agilidade. A gente não está falando que a tokenização a gente está, né, comprando um imóvel no metaverso, é algo que existe, é algo tangível. A gente tem um contrato digital como o Pix. Eu tenho Pix na minha conta, mas eu não tenho ele em mãos, mas eu sou a proprietária dele. Exatamente. Então, a tokenização seria isso. Eu não comprei um objeto no metaverso que eu nunca vou ver. Apenas o processo de compra dele, de escolha, eu acho que facilita, né? Exato, ele passa a ser digitalizado e não mais físico. Então, exatamente isso. É uma tecnologia que está chegando, né? Ainda eu vejo que a gente, como construtora, ainda essas construtoras estão juridicamente se amparando para preparar a venda, né? A gente ainda não está pronto, sendo que a gente precisa de outros órgãos juntos, né? A gente viu que o COFES e o Cresce estão também envolvidos, né? Fizeram uma resolução no ano passado para estudar esse mercado, porque não adianta a gente ter a tecnologia se o mercado não está maduro para aquela tecnologia. Então, por isso que a gente falou no começo, aqui é trazer conhecimento. Sim. Justamente que as pessoas precisam entender, para tirar essa visão, nossa, eu vou comprar algo que não existe, eu tenho medo. Não. Vocês estão aprendendo comigo. A gente precisa trazer essa segurança, né, de como funciona.
e até porque, infelizmente, a gente sabe que tem aventureiros já nesse mercado. E já tem gente vendendo como se tivesse tudo certo, mas aí a pessoa que está recebendo esses compradores, vocês como representantes da região sul podem nos falar, calma, que está desenvolvido como... tem gente utilizando a tokenização na parte financeira, né? Nós acreditamos que no modelo atual a gente não quer transformar o mercado imobiliário em algo especulativo. Então você está realmente comprando fração de um imóvel, né? Então, claro, porque se você passa a pensar na questão financeira, aí você vai ter Banco Central, CVM, outros órgãos que não são o que nós imaginamos para a tokenização imobiliária, né? Porque a gente não está falando de especulação, você vai comprar um token, realmente é aquele valor, ela não está comprando algo, uma ação no mercado, é diferente, então, mas tem essa confusão. Vamos lá. Quando eu compro um token, né? A pessoa comprou o token, ela é dona do imóvel? Como que funciona? Atualmente, no modelo que nós temos, não. Ela não passa a ser proprietária, mas ela passa a ter direitos nas obrigações daquele imóvel. Então, você pode pensar num aluguel, num rendimento, numa remuneração e futuramente, aí sim, transformar aquela fração numa propriedade. Por que eu falo hoje? Porque, de fato, a tecnologia ainda não permite que você já faça essa aquisição direta. Porque nós temos alguns entraves ainda. Eu não consigo comprar o imóvel todo. Hoje, atualmente, eu compro fração. Hoje existem alguns modelos, né, no mercado, e a gente vai citar um aqui, que a gente chama de custodiante. Então, assim, é uma empresa que ela vai ter a responsabilidade de custodiar aquele token, ela passa a ser a proprietária ali como permutante na matrícula. Então, vamos lá. Eu tenho parte daquilo ali. Eu tenho um imóvel. Eu quero vender. Aí, eu quero vender para a Luessa. Eu não consigo vender totalmente para a Luessa, correto? Sim, eu vou fazer um complemento. Vamos lá, gente. Vamos lá, vou quebrar a cabeça deles também. Não, as colocações da Luessa foram todas excepcionais, né? Mas é claro que ela coloca como prioridade uma condição de veículo de custódia. Isso. Por quê? A advogada tá... Eu vou citar um exemplo, né? A gente está aqui hoje no escritório de uma construtora incorporadora, perfeito? Então, a partir do momento que a Luessa tem interesse em comprar um imóvel da construtora incorporadora, ela vai ser dona, sim, porque ela tem direito de adquirir 100% do token, certo? Sim. Mas eu vou ter um veículo de custódia aí. Por quê? Porque lá na matrícula do imóvel, ele vai ser permutado, se esse imóvel já for pronto, vai ser feita uma alienação fiduciária, se esse imóvel estiver no processo da planta, por exemplo. Sim. Então, o veículo de custódia pode ser ou a construtora, a incorporadora, ou até mesmo uma empresa, um CNPJ. E esse CNPJ não ter funcionários, não ter nenhuma possibilidade de acontecer um risco. Isso, exatamente. Pode ser. O modelo tradicional pode ser. Isso, poderia ser. Mas assim, vai ter um escritório de contabilidade, uma empresa para fazer gestão, né? Gestão por unidade. Isso. Aí, exemplo, a Luessa tem interesse em comprar, ela vai lá, ela faz uma proposta e compra 100% do token. Então ela comprou um imóvel da IAS, exemplo, 100% tokenizado. Tá. Eu vendi o apartamento 201 como forma de token. A gente tem que pensar assim, né? A partir do momento que você compra um token, você não está comprando agora tendo o direito à propriedade. Sim. Você está comprando uma expectativa. Então, é que tem que pensar um pouco no direito real, de propriedade e de obrigações. Quando você adquire um token, você está adquirindo as obrigações daquele imóvel. Porque a posse, a propriedade, que é o que todo mundo... eu quero entrar dentro do imóvel. Sim. Imagina você compra o token, você não está dentro, você não está exercendo ali no ato a posse daquele imóvel. Você pode vir... se você comprar na planta, uma média de 36 meses. E aí, nesse processo, você vai ter um contrato. E neste contrato vão estar ali as regras. Se você quer para alugar, se você quer comprar fracionado com alguém e você só quer o aluguel, ou se você quer comprar uma fração agora e daqui a 3 anos fazer a aquisição total e de fato no final virar proprietário, daí a custodiante sai da matrícula e você de fato vira proprietário. Então, são etapas. Mas isso quem fornece a divisão? Isso tudo que a Luessa falou agora, eu acho que é o suprassumo da conversa que nós vamos ter aqui. Né? Sim. O que acontece hoje no modelo tradicional? O que está acontecendo? Já está acontecendo. No modelo tradicional, Pianos. Para eu fazer parte desse jogo, ser um investidor imobiliário ou um proprietário de imóvel,
eu preciso, de certa forma, me descapitalizar efetivamente de um recurso financeiro elevado, né? E eu preciso todo mês ter obrigações mensais ali, também de reforço e tudo mais, que muitas vezes não são acessíveis. Sim, nem todo mundo nem todas as pessoas conseguem acessar. O que a Luísa falou aqui, eu acho que é o grande X da questão, é que, de fato, a tokenização nos permite estabelecer regras e criar todos esses cenários aqui que ela vem mencionando. Ou seja, nós dois juntos podemos adquirir um imóvel e cada um dá um percentual de entrada e cada um pagar um valor mensal. Se ela, dependendo no meio do jogo, tiver interesse em sair, eu posso pagar o valor sobre as frações dela e aí eu automaticamente já passo a ser proprietário da fração que é dela. Agora uma dúvida. Nós, como construtora, não seremos nós que vamos vender o token. Existe uma empresa que regulamenta o token. Eu vendo para essa empresa repassa para o consumidor final? Não. Como funciona hoje, né? A gente tem no mercado hoje, né? A gente vai falar do mercado de hoje. A gente tem no mercado hoje, empresa que nós temos conhecimento, até nós temos uma participação da empresa. Essa empresa inicia lá em 2021 já toda uma estrutura legal e tal, então porque esse negócio, ele de fato, ele é 70% jurídico e 30% tecnológico, né? Você faz um acordo com uma plataforma, com uma empresa, mas na realidade não é essa empresa que vai pagar você, né? Quem vai pagar é o cliente. Isso. Essa empresa faz simplesmente um processo de intermediação, tanto a nível contratual, estrutural e tecnologia, também como meio de pagamento. Ela é a tecnologia. Ela é a estrutura que faz essa conexão com o cliente final. É como um banco que eu coloco, né? Eu tenho a opção de um banco que faz o financiamento. Isso. E aí eu tenho a empresa que faz a tokenização. Exatamente, é isso mesmo. E essa colocação que fizesse agora em relação ao banco, ela tem uma sinergia com o assunto que nós estamos falando hoje. Por quê? Porque, de certa forma, as pessoas têm um pouco de medo de sair do tradicional, né? Que é tipo, eu sou dono de um imóvel escriturado no cartório. Perfeito. Mas e o dinheiro que está lá no Itaú? Você é dono mesmo? E se acontecer alguma coisa com a plataforma? Você tem acesso aos números que estão sendo mostrados no aplicativo ou através do extrato. Sim. Mas você confere dia após dia para ver se não saiu 5, 10, 15 centavos. Tivemos recentemente aí o estouro do INSS, né, um volume estratosférico. Era impossível de observar, e que de certa forma passou em branco. O que eu trago para resumir é que, de fato, todo e qualquer instrumento que desenvolve tecnologia, que tem esfera jurídica e tudo mais, ele, de certa forma, tem um certo risco. Então é muito importante que as pessoas tenham ciência e entendimento a buscar empresas que têm, de certa forma, uma estrutura, ou seja, que já estão há tempo no mercado, que já desenvolveram um arranjo jurídico adequado. É assim como uma construtora, quando a gente compra na planta, existem opções de pré-lançamento, que são as pessoas que compram sem o RI, sem o registro de incorporação, que compram com facilidades. E tem as pessoas que já compram com RI, que conseguem depois estar fazendo pós-entregas das chaves, pós-matrícula, o financiamento bancário. Então, assim, sempre a gente fala, vai comprar imóvel na planta, o pessoal tem que pesquisar a construtora, ver a idoneidade, ver se já entregou algo, né? E no processo de tokenização tem muita gente falando no mercado, mas a segurança é o mesmo, entende? Você vai continuar tendo que fazer as diligências, né? Porque, como eu sempre digo, ainda mais no Brasil, a gente está vendo aí nosso judiciário, hoje a nossa segurança jurídica ela é zero, infelizmente, né? Então todo negócio jurídico envolve riscos. Então cabem as partes de diligenciar, de verificar quem é a empresa, como eu falei, se tem governança, se tem compliance, se é uma empresa que já está há tempos no mercado. E tomem cuidado com as empresas que fazem promessas, né? Principalmente na parte de especulação imobiliária. Aí vem aquele ditado popular, esmola demais, todo santo desconfia. O que complementa esse parágrafo da Luísa é o seguinte, muitos incorporadores e construtores que participam do processo, eles olham para a tokenização como um instrumento para gerar liquidez imediata. Porque qual é a dor do incorporador e do construtor hoje? O incorporador e o construtor, ele tem um churn de 100%, né? Eu sempre falo isso. Ele desenvolve o projeto, permuta terreno, negocia, começa a desenvolver, chega lá na terceira, quarta laje, ele já vendeu 60%, 70%, só que ele não tem mais produto para vender.
né? Então, em um determinado momento que ele não tem mais produto para vender, ele começa, opa, preciso fazer um novo empreendimento para buscar liquidez e para manter o meu negócio, porque ele criou por trás uma estrutura operacional Sim. que demanda um custo elevado, né? Então ele vende e perde. Então, assim, a tokenização, ela não é um instrumento que, você tokenizou o imóvel, amanhã vai ter liquidez imediata. Não é isso. É mais um meio. Eu vou tentar exemplificar isso. Eu estou aqui hoje fazendo parte de um salão de vendas, né? Tá. Recebi o cliente agora e eu coloquei a seguinte condição. O apartamento, 250 mil de entrada, parcelas de 5 mil, reforços de 50. Certo? Sim. Talvez isso não seja... Para todo mundo, não. Uma pessoa que paga um aluguel, recebe um salário com filho e escola, ela não consegue guardar nem para o reforço e quem isso. a entrada. O mundo real, eu tenho clientes, obviamente, que vão ter aderência a isso, mas tem clientes que não vão ter aderência. Sim. Então, nesse momento, meu churn já foi 100%. Isso que eu nem gerei liquidez. Esse meu cliente virou as costas e foi embora. Aí, eu tenho um corretor que está fazendo o papel que você está fazendo, que está buscando conhecimento, que está indo para evento, que está se desenvolvendo e tudo mais, que foi lá e convenceu a construtora, a incorporadora, a fazer o quê? Espera aí só um pouquinho, se nós temos 50 unidades, vamos disponibilizar 5 para ter um pouco mais de flexibilidade. Sim. Nesse momento que esse cliente está saindo do plantão de vendas, ele passa a mão no bracinho dele e fala assim, eu tenho uma novidade para te mostrar que funciona num formato diferente. E aí ele apresenta um imóvel que ele vai dar 50 mil reais de entrada, pagar parcelas de 1.000, só que ele não vai ser dono de 100%, porque ficou nítido que ele quer ser um investidor imobiliário. Sim. Ele não quer morar no imóvel. Então, assim... Ele vai ter acesso. Para quem não tem a oportunidade de investir, porque não tem o dinheiro completo, capital, ele pode estar entrando aí onde a gente chama na... Como é que vocês chamam? A fração. Fracionamento, isso. Então, assim, eu posso entrar na fração de um imóvel que no futuro ele vai me trazer essa rentabilidade. Então, assim, vamos lá. Quando eu loco esse imóvel, eu ganho conforme a minha fração. Exatamente. Você pode ter um imóvel locado, por exemplo, com 10 proprietários, vamos dizer assim, para quem está assistindo, para ficar mais fácil, né? Com 10 proprietários de 10 frações, e cada um vai receber aquele percentual. E como é que vai funcionar isso? Aí eu já vou lá para a parte dos smart contracts, são os contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? Nada mais é do que contratos onde, através da tecnologia, você consegue automatizar. Então eu tenho lá um imóvel fracionado em 10 partes, entrou o valor do aluguel, automaticamente na hora que entra, você não precisa de um humano, a tecnologia já dá um comando e aquele valor é distribuído entre todos. Luísa, como é que fica o IPTU, o condomínio, não pagou? Lá no contrato vão estar as regras. Se algum daqueles que são donos de fração não efetuarem o pagamento, vai ser descontado da cota dele. E você consegue fazer isso de maneira automática, você não precisa recorrer ao judiciário, ingressar com uma ação para cobrar, porque no contrato você já vai ter essa possibilidade ali e de uma forma automatizada. E existe alguém que responda por esse imóvel? Vamos lá, eu coloquei esse imóvel na locação e o condomínio quer notificar com quem ele fala, tem 10 proprietários, eu vou precisar de assinatura de 10, eu precisar entrar em contato com 10, quem é a pessoa? Isso foi o que a gente citou para você lá no início, né, hoje. Tem algumas empresas no mercado fazendo isso, e vou citar aqui uma delas, a NetSpaces, por exemplo, que o modelo de negócio deles justamente é esse que o Marcelo citou. Lá na matrícula do imóvel tem uma permuta para a propriedade digital, que é a empresa que só faz essa gestão, ela não tem funcionários, ela só tem uma contabilidade, então ela faz a gestão do token, né? E ela vai ser a responsável em executar esses comandos no smart contract, justamente, olha, o condomínio não foi pago, eu já tenho o valor aqui para quitar, eu já tenho as responsabilidades. Então tem uma segurança. E logicamente, cada contrato vai ter a sua definição. As partes vão definir, vai ser para locação em 10 partes, vai ser locação só para 2, quem vai pagar o condomínio. Você pode colocar uma infinidade de questões no contrato, lógico, desde que não seja nada ilícito, né, mas que esteja dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas as partes vão definir. Então, essa é a vantagem da tokenização. Você consegue ter essa liberdade. Acordo entre as pessoas que compraram. O que me atrai muito nesse negócio é que eu, assim, há um ano e 2 meses, tenho me aprofundado muito no mercado imobiliário, né? Sempre fui entusiasta, mas, assim, desenvolvi ainda mais entusiasmo quando eu entendi, de fato, que ele era um mercado absolutamente analógico ainda, né? E, assim, eu tenho hoje dezenas de amigos que têm condições de investir em imóveis, né? Mas eu tenho centenas de amigos que têm condições de investir muito mais. Por quê?
porque conseguem, através do método fracionado, adquirir qualquer imóvel. E diferente de um fundo imobiliário, que todos fazem também essa analogia, é diferente quando você vai num plantão de vendas, que você conhece o bairro, conhece a valorização, tem entendimento sobre a dinâmica da cidade e você faz investimento, que é algo que você está vendo crescer, ser construído ali, né? Do que mercado imobiliário, onde você faz alguns estudos e tudo mais e consegue defender o teu preço médio. Mas um fator assim que eu acho muito relevante e que de certa forma aumenta ainda mais o entusiasmo é que quando você tem uma incorporação numa construção, você precisa transferir todo o teu aprendizado e conhecimento daquele empreendimento para corretores e também imobiliárias. E isso, de certa forma, essa informação nos prolifera e a gente sabe que é o telefone sem fio, né? A venda continua igual. Isso. Só que aí, o que é mais, o que eu acho muito bacana é que você consegue criar, por exemplo, uma estrutura com 10 condições comerciais. Dá mais opção para o mercado. Através desses contratos que são automatizados. Então, o teu cliente que quando chega... a pessoa entra para ver o contrato, ela vai estar de acordo, ela vai ler. Exato. Não, eu estou ciente disso e estou a fim de entrar apostando X. Por isso a importância da governança, da transparência, justamente para que... E é o que eu sempre digo, né? As pessoas não podem achar que vão comprar um imóvel tokenizado, que não vão precisar fazer diligência, que não vão precisar olhar, ler o contrato, porque justamente ali vão estar as regras e você vai decidir se você vai querer fazer adesão àquele modelo de negócio ou não. É uma nova forma de comprar. Sim, ela continua sendo uma compra, mas desse jeito com mais possibilidades para mais pessoas investirem em fração numa mesma unidade. Exatamente, ela dá mais acesso. Porque hoje em dia a gente vai no cartório, não tem como dividir uma matrícula. Não. Ela tem um proprietário, então ali a gente cria esse número digital que é o token e ele vem como um banco. Quando ela financia a moto, ela tá ali com um código, uma alienação. Na matrícula. Então ela vai vir os números, eu tenho essa propriedade. Então o token tem um lastro. Isso, exatamente. O token tem um lastro porque ele vai estar cadastrado e definido na blockchain. E aí, lógico, trazendo a tua fala, isso é o que a lei permite hoje, né? Por que as empresas estão usando a figura de um custodiante, de um permutante? Porque a gente consegue fazer isso hoje com base do que está na legislação. Luísa, será que no futuro vai ser possível fracionar e botar na matrícula todos os proprietários? Com a digitalização, acredito que sim. Que hoje a gente sabe. Eu não tenho como, né, obrigar todos os cartórios do Brasil a se digitalizarem amanhã. Então é um processo e por isso o COFES, né, está trazendo esse assunto junto com os registradores. E aí a dúvida do corretor é que ele, talvez chegando à tokenização eu não precisa mais participar, né, ficar de lado. Mas aí fica claro que não, porque você vai ter que continuar indo em busca do imóvel, vai ter que pegar toda a documentação, vai agenciar e vai ter que estar apresentando o produto igual. Essa movimentação do COFES e também do Cresci, e eu acho muito legal ressaltar isso, que ela serve como um estímulo de proteção para o corretor. Porque assim, as pessoas passaram a ter muito mais acesso ao mercado financeiro, né? A B3 ficou muito acessível através de diversas plataformas, a gente conhece várias aqui, não vou fazer propaganda de nenhuma delas, mas existem muitas plataformas que são absolutamente acessíveis, né? E o corretor de imóveis ele ia perder a vaga para o assessor de investimento. Isso é fato. Sim. As construtoras e as incorporadoras iam chegar no escritório e falar assim, eu tenho isso aqui à disposição, tu tens uma carteira, as carteiras de 16, 20, 30 bi, e eu gostaria que vocês colocassem isso dentro da plataforma e trouxessem investidores. Então o corretor, ele no tempo perderia porque o corretor, grande parte hoje dos imóveis que ele vende, de fato, são para investidores, né? Então ele perderia. Então o COFES se movimentou e eu achei muito legal da Netspace, que ajudou a construir uma comissão juntos, né, para apoiar, como a Luísa mencionou anteriormente. Quando você desenvolve tecnologia disruptiva, você não tem como regulamentar, de fato, naquele momento. Por quê? Porque a regulamentação é um processo que vem depois. Só que foi observado... Mas como vocês falaram, desculpa, ela é mais jurídica do que muito tecnológica. Isso, e pelo fato de ela ser jurídica e ela estabelecer todos os lastros e ter toda uma estrutura por trás disso, ela não necessita de fato de um processo desculpa, me fugiu a palavra, de regulamentação. De regulamentação. Por quê? Porque juridicamente ela está 100% amparada.
Hoje até saiu uma matéria no Valor Econômico, um pouco antes que já está saindo matéria sobre isso, já está acontecendo. Mas justamente nesse sentido de que isso é uma discussão entre os juristas, né? Eu preciso estar 100% regulamentado para começar a fazer. Eu discordo, até porque quando você fala de uma tecnologia disruptiva, você precisa deixar o mercado agir, as situações práticas acontecerem, para que depois o órgão venha regulamentar. Porque senão o que acontece? A gente vê isso muito no Brasil. A gente diz que a legislação já nasce velha. Entendeu? Porque o que ela foi pensada já não se aplica mais. Então, hoje, claro, como eu falei lá no início, os modelos que estão sendo aplicados de acordo com o que o ordenamento prevê. Amanhã, com certeza, vão vir regulamentações, vão ser necessárias. Mas até respondendo para quem está nos assistindo, hoje não existe uma lei específica que regulamente a tokenização imobiliária. Porém, os modelos de negócio que vêm sendo aplicados estão sendo utilizados com base no que a lei prevê. E aí já temos algumas resoluções, alguns encaminhamentos no Rio Grande do Sul, né, a Corregedoria em 2021 permitiu, né, essa primeira matrícula com um registro de blockchain. No Rio Grande do Sul é pioneiro. Vamos lá, eu fui lá no cartório, retirei a matrícula e aí ela vem com observação? Isso, ela vem ali com a averbação da permuta, com os dados da blockchain. E aí o que acontece? Você trava a matrícula, porque imagina, você vende o token aqui no digital e a matrícula está solta. Então a matrícula está travada. Vamos dizer assim, para quem está assistindo fica mais fácil de entender. Não tem é como se você tivesse uma alienação, né? A alienação fiduciária está ali, você não pode fazer mais nada naquele imóvel. A partir do momento que acontece isso, e aí a empresa responsável vai colocar as regras na plataforma digital, vamos dizer assim, que é o que você pode transacionar. Tá, Luísa, e se eu tokenizei meu imóvel e eu quero desistir, que a gente chama de reversão? Você vai ter as regras. E aí a matrícula volta para o seu nome. Ela deixa de ser, de fato, da empresa. Agora a pergunta que não quer calar, eu como corretora. Eu ainda não me sinto segura sobre a tokenização. Eu ainda não tenho todas as respostas, né? O amparo jurídico tenho ali, eu entendi um pouco do que pode acontecer, como oferecer isso, mas tem uma plataforma digital. Essa plataforma ela vai cadastrar esses imóveis, em que parte que eu como corretora entro no negócio? Ah, legal. Eu vou mencionar a Netspace, então, que é a empresa que a gente acabou se aprofundando e estudou mais, né, e que, de certa forma, tanto eu quanto a Luísa, a gente foi buscar a condição de arranjo jurídico para entender, de fato, se essa empresa, ela estava seguindo a linha de 100% de garantir tanto a segurança, tanto para o investidor quanto para o proprietário do imóvel e também para a construtora incorporadora. Então, vou falar um pouquinho deles, né. De certa forma, para o corretor, não vai mudar absolutamente nada. Ele vai ter mais oportunidade de negócio. E por que eu falo isso? Porque o número do Cresci, ele lá no momento da venda, efetivamente, tanto para investidor quanto para um proprietário final, ele vai ser o primeiro a ser cadastrado. Então eu corretora, posso vender produto digital? Pode, com certeza. Mas aí eu vou só te corrigir uma questão. O que o Marcelo falou, não vai mudar nada do corretor. Vai mudar, porque o corretor vai ter que estudar um pouco desse novo mercado. Mas uma das grandes questões que a gente acredita, né, Marcelo, por isso que a gente se aprofundou muito no assunto, é que justamente a figura do corretor, ela não vai deixar de existir, isso tem que deixar muito claro. Então você é uma corretora especialista no mercado digital, já estou fazendo isso. Quem ainda não se atualizou tem que se atualizar, porque está acontecendo. Vocês dois como representantes fazem esse suporte para o corretor? Como que funciona? Sim, a gente já fez para alguns corretores, né? Eu e o Marcelo, desde o início, a gente tem tentado levar o conhecimento e a gente fica muito feliz como a IAS, né, que é uma empresa recente, mas já está olhando para esse mercado. Trazer esse assunto é o primeiro passo, né? Vamos estudar o mercado. E tudo que é disruptivo dá um desconforto, né? Nossa, mas aí eu não vou ter mais o meu balcão de atendimento, vai ser tudo online. A gente tem que pensar que as pessoas ainda vão querer olhar os imóveis presencialmente. Então, assim, e outra, o corretor, ele vai ter que estar sempre preparado para atender o segmento, né? As gerações, a gente sempre fala das gerações, cada pessoa faz a compra de uma forma. Eu sou corretora e eu quero colocar um imóvel digital. Eu quero vender esse imóvel digital. Qual é o caminho? Como é que eu chego nesse imóvel digital? Hoje já é possível? Legal. Nessa condição a gente fala sobre a estrutura. Eu vou mais uma vez fazer a relação com a Netspace.
Na realidade, a Netspace hoje tem uma preocupação em fazer a tokenização de imóveis que já estão prontos e já passaram pelo primeiro ou segundo proprietário. Então, o que já existe essa venda. O que a Netspace visa hoje, busca, né? São empresas que estão surgindo com novos empreendimentos para que eles já nasçam tokenizados. Eu posso fazer um pré-lançamento já digital. Aí a gente está aí aprendendo para que, quem sabe, no futuro, num próximo lançamento. Isso gera ainda mais segurança jurídica para o investidor, como também o proprietário em adquirir esse token, né? E também facilita o corretor no processo, que assim, esse negócio ele funciona como se fosse um triângulo, né? Eu preciso do interessado em investir, eu preciso do corretor que entenda do assunto e do incorporador e construtor que também entenda. Agora, vamos desmistificar tudo. Vamos. É como um iFood. Eu tenho um restaurante, coloco na plataforma do iFood, onde a pessoa vai ali e quem vai ganhar é a pessoa que vende. Perfeito. E aí, como corretor, ganha comissão, porque ele agenciou, ele colocou no aplicativo. Perfeitamente. Exatamente. Então, essa é a ideia. Então, o corretor agencia, coloca dentro da plataforma, né? Hoje a gente está aí falando na Netspace, que foi o evento que a gente foi, e a empresa que vocês, né, trouxeram. Perfeito. E eu acho que já é uma das empresas do Brasil que está à frente disso. Sim, né? Foi uma das primeiras. Será uma plataforma como iFood, como Uber, que eu me cadastro e Marketplace, né? Na verdade, você pode pensar assim, para quem está nos assistindo, onde ali você vai ter os imóveis que estão sendo ofertados, e como o Marcelo falou, na hora da venda você vai colocar ali qual que eu cresci. E o que é importante a gente trazer também hoje, as incorporadoras, né? A partir do momento que você entrega um imóvel construído, pronto, acabou. Você não recebe mais nada daquele imóvel. Com a tokenização, você tem a possibilidade de toda vez que aquele imóvel for vendido, receber um comissionamento, vamos chamar de royalties. E da mesma forma pode funcionar com o corretor. E aqui estou trazendo ideias, né? Sim, perfeito. Porque o mercado ele ainda está amadurecendo nesse assunto. Existe cota mínima? Não. Isso é tudo definido em condições estratégicas, né, e comerciais. Quando a gente menciona a Netspace, só para as pessoas terem entendimento de que a Netspace ela não é de fato um marketplace. Isso. Ela é uma estrutura tecnológica, ou seja, caso a IaaS tenha interesse em comercializar imóveis digitais, a Netspace vai entregar a tecnologia para que a IaaS tenha um white label, ou seja, que faça a sua própria estrutura, tenha a carinha da IaaS, e a IaaS que vai oferecer esse produto para o cliente final através dos corretores. Sim, aí um corretor especializado, ele pode... E é interessante porque pode vender pelo Brasil todo, né? Isso, para não generalizar isso, ou seja, ficar uma coisa assim, não, né? Para ter acesso a um imóvel digital, você vai precisar visitar o plantão de vendas ou conhecer. Ela é bem estruturada, não é tão simples, né? Não vai, o Mercado Livre dos imóveis, né? Isso quando a gente fala em... Parece isso, né? Não, isso não vai acontecer. Ele ainda vem a parte burocrática. Porque a gente precisa proteger o investidor, o proprietário, o incorporador e o construtor, né? Então, é legal sempre trazer o cliente para próximo. E aí eu consigo, como corretora, oferecer, né? Eu negocio direto com a construtora, as condições de chave, de reforço, os pagamentos continuam sendo iguais? As estruturas, que são estruturas de políticas comerciais, definidas, elas continuam da mesma forma. E o que é muito bacana, assim, hoje, por exemplo, quando você fala sobre o investimento de um imóvel na planta, né, isso vai gerar, de certa forma, um operacional, financeiro, administrativo, que vai precisar, jurídico, vai precisar gerar esses contratos, verificar as possibilidades. O jurídico eu vejo que ele é muito importante, né? Ver se eu entendo. Quando eu comprei uma cota, mas a minha cota é 5% do imóvel de 100%. Eu não vou poder ir lá ver o imóvel e dormir um dia lá. Depende. Né? Vai estar estruturado. Depende do contrato. Vamos pensar, trazer aqui, eu gosto de trazer o que acontece hoje para as pessoas entenderem. A multipropriedade, né? Você consegue definir ali, eu vou usar tantos dias, o outro vai usar tantos dias. É que hoje você vai poder definir. Luísa, eu não quero ir lá dormir no imóvel, mas e se eu quiser? Você pode colocar isso no contrato, nada impede. Então, por isso que é tão interessante, porque você consegue pensar em gamas de situações que hoje o mercado tradicional não atende. Mas com os smart contracts, com a tecnologia, você consegue. Agora, acho que fica um pouco mais claro porque a necessidade
do imóvel nascer inteligente digital, porque os consumidores dali já vão estar preparados para que esse imóvel tenha mais de um dono, para que tenha essa gestora. Sim, um ativo digital, né? Porque hoje, se você comprar um imóvel que um condomínio não aceita, não faz sentido. Então, por isso que o amparo jurídico de um corretor especializado, para que possa ler o contrato para você da tokenização. Você vai comprar um token que você pode fazer isso e aquilo. Vem tudo descrito. Por isso que você vai continuar tendo as figuras do corretor, do advogado, para auxiliar. Não substitui ninguém. Não substitui ninguém. A questão é que algumas situações vão ser automatizadas através do smart contract. Perfeito. Mas você vai precisar de um advogado que leia o smart contract para ver se de fato você está seguro e se aquele modelo de negócio atende ao que de fato você quer. Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas ofertam uma coisa e no papel colocam outra. Né? Vou falar de agilidade, então, saindo do mercado tradicional e chegando no processo de tokenização. Eu cheguei hoje na empresa de vocês e quero adquirir um imóvel, de fato. Em 3 minutos, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho na minha conta pessoa física, eu vou transferir para a carteira digital da Netspace, por exemplo. Em 3 minutos eu já peguei as cópias desses contratos, já mandei para o meu jurídico, ele já falou 100%. Em 3 minutos eu faço o lançamento desse recurso financeiro dentro da plataforma e ela automaticamente já desenvolve toda a estrutura, gerando pagamentos futuros e tudo mais, e ali eu já sou proprietário do imóvel. Isso em, no máximo, 3 minutos, o que levaria... Isso já está acontecendo hoje. Sim, já acontece. Mas não é tão fácil. Se eu quero um imóvel, eu ainda tenho que ver se ele está dentro das regulamentações para que eu possa tokenizar ele. Não é todo mundo que pode tokenizar. Não é todo mundo que vai tokenizar e não é qualquer imóvel. Não é qualquer imóvel. Então, assim, pra gente saber, gente, tokenização, ela não é tão fácil quanto as pessoas podem pensar. Ela exige critérios, e da mesma forma você tem que pensar. Quando você vai comprar um imóvel, você vai fazer a diligência de olhar, né, a questão da matrícula, você vai olhar o vendedor, o comprador, para ver se as certidões estão positivas. E quando você vai tokenizar um imóvel, você tem que tomar esse cuidado para ver se de fato aquele imóvel tem as garantias legais. Exatamente. Né? Porque daí por isso que a gente fala, né, e daqui a pouco a gente vai deixar de usar a palavra tokenização, porque os imóveis já vão ser nativos digitais, eles já vão nascer nativos. Aí você pode me perguntar, bom, mas e se naquele meio tempo o proprietário, aquela pessoa que é a dona lá na matrícula, tiver uma ação judicial, como é que vai funcionar? Da mesma forma, você vai ter um contrato, ali vão estar as regras. Hoje você compra um imóvel, se acontece alguma coisa, você também às vezes vai precisar acionar uma ação judicial e a mesma coisa vai ser na tokenização. Porque muita gente acredita assim, não, mas a tokenização veio para acabar com tudo isso. Não, ela veio regulamentar de uma forma diferente do mercado tradicional, porém ainda existem situações de risco. A gente precisa deixar claro, eu falei lá no início, que todo negócio ele tem um risco. Sim. O que você tem que fazer aqui, eu falando como advogada, é de fato olhar, né, para a empresa, para o contrato, para a governança, para a transparência, para que você não se aventure no mercado onde você não conhece e se de fato a empresa é uma empresa aventureira, não sabe o que está fazendo, está há pouco tempo no mercado, então naturalmente você ainda vai passar por esses processos. Né? E se a empresa some? Não comprei na planta um imóvel tokenizado, a empresa sumiu. É a mesma coisa quando acontece hoje, a gente tem formas, né, de garantir isso, vai estar no contrato. Bom, se a custodiante faliu, a empresa sumiu, você tem um contrato que você consegue executar. A mesma coisa na planta, quando você compra de uma construtora, né, tem a questão de averbações, enfim. Então, existem garantias sim, por isso a importância do jurídico olhar para o contrato com carinho, ver as garantias, porque a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer empresa. A gente falou do banco. Né, a gente tem grandes bancos hoje, a gente já viu na época do Collor grandes bancos quebrarem, né? Então isso pode acontecer, mas se o contrato ali ele está bem elaborado, você tem uma garantia. Tá. E tem uma questão aí também que é a seguinte, né? A gente tem cada vez menos oferta de crédito, Selic elevada. Né? Então o custo do dinheiro hoje é muito elevado. A partir do momento que você tem um instrumento que não necessita tanto de uma esfera jurídica, ou seja, que é um smart contract, ou seja, um contrato digital, eu e a Luessa adquirimos um imóvel, ela não tem condições de pagar. Eu pagando a parte dela, eu automaticamente passo a ser proprietário da fração dela.
Automaticamente, não preciso entrar com uma ação judicial para discutir isso. Entende? Ela perde o direito. Isso, ela vai Sim, perdendo. Porque já vai estar ali definido no contrato essa regra. Isso. Por isso é tão interessante. Por isso que ele nasceu jurídico, ele já está sendo pensado. Digital. E isso vai desafogar muito o judiciário, no meu ponto de vista, dessas demandas de questões imobiliárias. Porque com o smart contract você já vai ter o comando. Lógico que aí vamos trazer aqui. O papel ele não consegue pensar em todas as possibilidades. Perfeito. Uma coisa ou outra, logicamente, ainda vai ter que ser levada ao judiciário. Porém, ali você já consegue, de forma automática, como o Marcelo falou, garantir o quê? Olha, a Luísa não pagou a parte dela. Então, automaticamente, aquela fração, que você citou ali, né, o 0,10, já passa a ser do Marcelo. Ele não precisa entrar com uma ação judicial para reconhecer aquele 0,10, porque o smart contract já executou. E aí, o que é mais interessante é que as pessoas hoje que têm dificuldade no acesso, por exemplo, vamos lá, é uma diarista, ela não tem como comprovar a renda, ou então o banco não libera, o que dificulta. Perfeitamente. Então ela não tem uma renda fixa. Uma lerite para apresentar. Ela tem renda, mas ela não consegue. Isso. Sim. O smart contract ele seria um aliado dela. Por quê? Porque caso ela estabeleça uma condição de ela não consiga pagar, automaticamente esse imóvel volta a ser da construtora da incorporadora. E aí não precisa usar uma esfera jurídica para fazer todo aquele procedimento. Sim, existe um prazo dentro de... Vamos supor aqui, dentro de 90 dias não recebeu a parcela, o imóvel parte... Desde a notificação. Vai reduzindo a fração, ela pode fazer uma nova negociação. Ela consegue revender, a pessoa consegue ter revenda. Isso. Aí ela vai lá, procura ou a construtora ou o corretor e fala, bom, olha só, não estou conseguindo, eu quero colocar para revenda. Ou a construtora pode recomprar dela. Perfeito. Também. E aí olha que interessante, né? Você trazer para dentro de uma construtora, uma incorporadora, esse modelo consultivo. Sim. Né? Onde você, de repente, tem um investidor ali que aos 45 do segundo tempo não dá mais conta, mas de forma muito ágil você consegue, não, só um pouquinho, eu tenho um outro interessado, mas talvez você vai ter um deságio. E aí já faz a troca de posição desse token. Gente, acho que esse assunto a gente ainda vai ter que ter outros. Porque assim, marcar mais o que eu penso, né? Então assim, já vai estar um contrato digital, daqui a pouco a gente pode estar vendendo, né, com moeda estrangeira de forma mais rápida. Esse é o caminho. Então acho que a gente tem ainda que... Assunto para outros podcasts. Para quem não sabe, isso é um spoiler, porque a gente já viu, né, dentro desse evento que a gente foi, que lá fora já tá acontecendo, né? Já. E é bom trazer para quem tá nos ouvindo, né, muita gente gosta de falar mal do Brasil, mas o Brasil é um dos pioneiros nesse assunto no mundo. Olha só. Então assim, recentemente Dubai... A síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata. Recentemente Dubai fez o mesmo modelo que o Brasil aplicou lá em 2021. Nós estamos em 2025. Isso pode reforçar de novo, né? As pessoas têm visão do brasileiro aquele espírito de vira-lata. E aí a gente reforça dizendo que Dubai fez a cópia de toda uma condição que foi estabelecida no Brasil em 2021. E isso está na mídia. Se pesquisar hoje imóveis tokenizados de Dubai, vai ver que o modelo é representativo. Quem tá na dúvida, gostou do assunto, já pode fazer pesquisa. E aí sempre fala, todo mundo olha, né? Dubai. Dubai. Enche o olho, né? É uma cópia do modelo brasileiro. E agora a pergunta que não quer ficar lá. Vamos botar a Luísa aí para trabalhar. Segurança jurídica total, o que falta? Por que ainda a gente não pode vender isso com uma segurança jurídica total? Eu adoro quando se utiliza esses termos, o total. É igual a holding, blindagem, né? Gente, não existe segurança total em nenhum modelo de negócio. Nada, né? Todo negócio. Nem a vida da gente. E eu vejo muito isso. Ah, mas não é segura. Calma, mas você já parou para olhar? Você já parou para pesquisar? Eu acho que a gente já conversou bastante. A gente trouxe isso, né? Que apesar de não estar, nós não termos uma legislação específica sobre tokenização, não significa que ela não possa acontecer, tanto que ela já está acontecendo. Então, trazendo para quem nos assiste, é isso, como qualquer modelo de negócio, vão haver riscos. Como é que eu mitigo os riscos? Tudo que eu falei. Governança, olhar contratos, ter um corretor que está ali lhe auxiliando, olhar quem é a incorporadora, olhar quem é a tokenizadora, fazer a sua pesquisa de casa justamente para que você mitigue riscos. Agora, 100% de segurança não vai existir. Então, a tokenização, gente, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, ela vai vir, né, um certificado ali, algo digital,
uma facilitação de uma compra digital, com todas as seguranças ali. A gente ainda não tem a matrícula que vai sair divididas. Ainda não temos, mas já estão envolvidos. Então, eu acho que a tokenização ela chega para dar oportunidade para quem quer investir e não tem como comprovar renda. Perfeito. Ajuda a construtora e incorporadoras a venderem mais, né? Mais participações mais. Como a gente citou, né? E os benefícios para o investidor é a facilidade. E aí, quando a gente fala desse imóvel tokenizado, existe algum prazo para essa regulamentadora? Ela tem que ficar avaliando se eu estou pagando imposto, essas questões? Isso tudo, como a gente falou, no Smart Contract já vão ter as informações ali. Né? Você vai ter ali quando é que vence o IPTU, quem vai ter responsável pelo IPTU, o condomínio deixou de pagar, isso tudo vai estar automatizado. Ótimo. Eu queria fazer uma consideração sobre tudo isso que tu falou. Assim, eu já fui cliente comprador de imóvel em construtora incorporadora, né? Sim. E aí eu aprendi que existem as surpresas. Sim. Né? Agora tem que isso. Pagar isso. Exato, agora as SPE, tem muita SPE que não tem, né? A gente tem a SPE, que é o CNPJ exclusivo, mas tem a SPE que a pessoa não leu juridicamente correto. E vem surpresinha, comprei por 350, mas precisa de aporte. Isso, exatamente. Então, assim, o que eu acho muito legal, assim, e até parabenizo vocês pela iniciativa de avançar nesse assunto, né? Porque, de fato, hoje o cliente ele sempre é a estrutura mais sensível da negociação. Né? E quando você tem essa estrutura através de um contrato digital que ele passa a ter acesso sobre todas as regras e visualizar as regras e vão ser executáveis automaticamente, ele passa a entender o jogo verdadeiramente correto. Ele se torna um investidor, né? Mais seguro. Hoje a gente vê o investidor e a gente fala, o investidor é tão distante da maioria da população ser um investidor. Exato. Que eu acho que trazer a possibilidade de ser um investidor, mesmo que de 10, 5, 15, 25%, é um começo. Você passar na frente de um imóvel em um bairro nobre da cidade e falar, eu sou dono desse apartamento. De fato, eu tenho uma fração desse E aí imóvel. eu acho que a gente trouxe, né, esse tema que é um assunto delicado, a gente não vende no imóvel tokenizado, mas a gente queria entender, porque vai chegar pra gente perguntas, né? Demanda, né? Vão chegar em um... E a gente quer entender e a gente quer se especializar nisso, né? Não que a gente vai virar uma tokenizadora, mas a gente quer entender o que está vindo de tecnologia, de modernidade. Isso. E agradeço vocês por estarem aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter um segundo episódio. Com certeza. Estamos à disposição. Um segundo episódio, porque é um assunto muito interessante. Acho que quando a gente fala tecnologia, tudo vai inovar. Eu acho que talvez no segundo conversa já tenha mudado com certeza alguma coisa, né? E eu acho interessante também ressaltar, depois você pode colocar os nossos contatos lá, tanto eu quanto o Lourenço, a gente está 100% à disposição no mercado. Né, caso imobiliárias tenham interesse em reunir corretores têm interesse, incorporadores e construtores têm interesse. Vocês já estão preparados para isso, né? Vocês, quando falam que vocês são representantes, são as pessoas que eles que trouxeram isso. Então, assim, vocês estão dentro do negócio. E a gente está estudando, né? Mas eu gosto de deixar claro que, assim como todo mundo, nós estamos aprendendo todos os dias, porque a tokenização ela vai se modernizar. A gente precisa entender como que o mercado. Se o mercado a gente imaginava, né, que fosse um pouco mais rápido, mas ainda precisa, algumas situações, um passo um pouco mais devagar, porque o mercado tem que entender a tecnologia. É a mesma coisa quando aconteceu o Pix, né? Mas eu acredito que agora, com a vinda do Drex, né, que é a moeda real feita pelo Banco Central, eles até já fizeram um piloto com 13 empresas para fazer essa experiência, e uma das situações foi da tokenização imobiliária. Isso vai trazer ainda mais segurança para a população. Porque você lembra quando o Pix lançou? Todo mundo tinha medo. Sim. Normal, toda tecnologia. Então, hoje quem anda com dinheiro, tá estranho. É difícil achar quem recebe dinheiro porque não tem nem troco. Então, eu acho importante, assim, antes de você sair utilizando, entender sobre o assunto, para que você tenha mais conhecimento e não se deixe enganar, né, para uma empresa, para uma situação que a gente vê tanto, principalmente no mercado financeiro, pessoas prometendo juros, enfim, acima da taxa Selic. Então tome esse cuidado, acho que esse foi o nosso objetivo aqui, né, Camila? Que acho que a gente trouxe, assim como a
quis entender um pouquinho disso, como a gente falou, já estão saindo notícias nos jornais sobre isso, então já está acontecendo. É um movimento que já está acontecendo. Vocês estão aí no lado de fora, querem entender mais, querem levar para o seu imobiliário, até mesmo outras construtoras entenderem. Então aí a gente tem o Marcelo e a Luessa, que são especialistas. Como a Luessa disse, está em movimento. Muito obrigada. Obrigado também pelo tempo, pelo espaço. Foi uma honra para nós falar sobre esse assunto. A gente sempre muito motivado em levar conhecimento para as pessoas, né? E deixar aqui o canal aberto para que elas possam acessar a gente e também buscar conhecimento juntos, porque assim, eu entendo que isso é algo para um bem coletivo. Quando a gente fala de agilidade, acesso, a gente pensa que o Brasil é um país hoje que várias pessoas têm dificuldade de aquisição de moradia, né? Então, assim, eu acho que você focar em desenvolvimento de tecnologia e conseguir gerar mais acessibilidade para essas pessoas também é um fato que tem propósito, assim. Eu acho que a gente está muito nesse caminho, né? Eu acho que quando a gente fala dessa acessibilidade, poder de repente comprar um empreendimento, uma cota em um alto padrão, de repente com essa cota, a locação que ela receba consiga pagar o próprio investimento. Exatamente. Perfeito. É o acesso, eu acho que é o que nos atraiu desde o início da tokenização imobiliária foi isso, é trazer o acesso à população que hoje não está nesse mercado, né? Hoje a gente fala da tecnologia, mas ela sendo usada humanamente para o bem. É o nosso propósito. Esse é o propósito. Parabéns. E de novo, Camila, obrigada pelo convite, foi uma honra poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto e a gente se coloca à disposição, mandem as perguntas que com certeza a gente vai conseguir, nem todas a gente ainda consegue, mas acho que a grande maioria a gente já consegue responder. Agora